É a Bia. Eu, Saulo, boa noite, Eu pessoal. sou de São Paulo também. A Bia, Saulo também, tudo bem. É, Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa, boa noite a todos, pessoal. Desculpa aí a demora. Noite. Boa noite, Pedro. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Beleza. Sim, Tá Então ótimo. tá bom. Tá aparecendo o slide para vocês aí da palestra? Tá na tela. Sim. Então vamos lá. Me apresentar rapidinho. Então, meu nome é Armando Oliveira. Comecei minha carreira na área de tecnologia, fui fazer um MBA em gestão de TI pela USP, sou aqui de São Paulo, capital. Fiz uma pós-graduação também em sociopsicologia e o mestrado em tecnologia pela FATEC, Centro Paula Souza, aqui de São Paulo. Trabalho já desde literalmente o século passado com gestão de projetos, desde 99. Hoje tenho uma empresa de consultoria e treinamento em gestão de projetos e tenho aí o prazer de ter essa parceria com a ADC. Dou aula já desde 2006, já há 18 anos aí nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, da FIA USP, da FIAP, da ESIC da Espanha, da Vanzolini, do Hospital Albert Einstein, entre outros. Antes de trabalhar como consultor e instrutor, a última empresa que eu trabalhei foi a GIP como funcionário. Eu era diretor responsável pelas áreas de escritório de projetos, PMO, a gente criou o PMO, né? E conduzia aí com centenas de projetos simultâneos, cuidava de toda a parte de qualidade, processos e a gestão da área de RH. Era uma empresa com 8.500 profissionais, mais ou menos, e foi uma bela escola, e depois disso resolvi trabalhar em carreira solo, com os parceiros, na parte de consultoria e treinamento. E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma abordagem diferente, né, de gestão de projetos, gestão de riscos. Vamos falar sobre o mar, coisa boa, né? Quando a gente fala em viagem no mar, a maioria das pessoas deve pensar nisso daqui, né? Cruzeiro, olha que maravilha, já tiveram a oportunidade? A gente engorda 18 quilos em 3 dias, visita aquelas praias maravilhosas. Mas será que você estaria preparado para que essa experiência se transformasse nisso daqui? Não, né? Aí já assusta. Tá bom, então vamos lá. Sabe que para gerenciar projetos tem que ter nervos de aço. Então, vou fazer uma enquete aqui para ver se vocês têm nervos de aço para lidar com isso. Uma perguntinha. Quem toparia viajar num barquinho de menos de 6 metros de comprimento, sozinho, sem celular, sem GPS, sem internet, sem Waze, sem vela, sem motor, sem nada disso, sem barco de apoio, sozinho por 3 meses, sem escala, atravessando a remo o Oceano Atlântico, sabendo que os poucos que tentaram morreram ou foram resgatados, mas nunca ninguém tinha conseguido? E aí, faria? Acho que não, né? Tá. Vamos para o segundo desafio. Segunda pergunta. Construir um veleiro, descer sozinho até a Antártica e ficar lá por um ano inteirinho, sozinho, passando por um dos mais rigorosos invernos do planeta, de novo sabendo que ninguém nunca havia conseguido fazer uma invernagem sozinho na Antártica. Também não, né? Terceira e última pergunta para ver os nervos de aço. Quem gostaria de fazer sozinho a pior volta ao mundo, que é a menor e mais caótica? É circunnavegar a Antártica, sabendo que também ninguém nunca conseguiu fazer um negócio desse sozinho. Qual que vocês acham que seria o resultado provável desses projetos? Se é que pode se chamar de projetos? Muito bem. Deu para ouvir o som? Sim. Deu sim. Vamos lá. Então, que adjetivo que vocês dariam para alguém que levasse adiante essas ideias? Pode abrir o microfone e falar. Tá louco. Louco. Pronto. Primeiro. Segundo. Eu ia dizer só pode ser PMO ou gerente de projetos, né? Olha lá. PMO, gerente de projetos, pode ser, né? Inconsequente, irresponsável, aventureiro, PMO. Mas ninguém pensou por uma perspectiva disso daqui, um baita de um gerente de projeto, ninja, raiz, se não Nutella. Tá, vamos lá. Alguém fez isso.
Conseguiu fazer esses 3 feitos. Não sei se alguém daqui já sabe, mas Brasil! foi em brasileiro. O brasileiro diz que tem que ser estudado e tem que ser mesmo, né? Para quem conhece e não conhece, foi esse cara aqui, o navegador Amir Klink. O Amir é um navegador internacionalmente conhecido e reconhecido. Ele conseguiu, além desses 3 feitos, fazer vários outros. O primeiro que eu comentei com vocês foi esse daqui, a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul. Ele pegou, construiu um barquinho, levou até a África e veio remando da Namíbia até Salvador, no Brasil. E foi a primeira pessoa que conseguiu fazer isso com sucesso. E foi um projeto de muita complexidade na época, saiu em tudo quanto é mídia, né, travessia heróica, 3.700 milhas náuticas remando. Isso daqui dá mais de 7.000 quilômetros. É como se fosse de São Paulo até Belém do Pará remando. E isso daqui deu origem a um livro chamado 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que, aliás, está dando origem a um filme que está previsto para sair no ano que vem, do diretor brasileiro do Carlos Saldanha, aquele que fez as animações Rio, Era do Gelo, e eles estão filmando isso daqui porque faz 40 anos esse ano, fez no mês passado, setembro de 84, faz 40 anos que ele conseguiu fazer isso daqui, e ninguém até hoje conseguiu fazer exatamente da forma que ele fez. O segundo desafio que eu propus a vocês foi esse daqui, ó, a primeira invernagem solitária na Antártica. Pois é, todo mundo falou que ele ia morrer. Ele pegou no Réveillon de 1989 para 90, pegou um veleiro e desceu para ficar invernado na Baía Dória. E assim ficou durante um ano, até que o gelo se desprendeu e deixou ele sair. E tudo isso de uma forma planejada, né? E é uma viagem super difícil, ninguém até então tinha conseguido fazer isso. Um ano na Antártica, 7 meses com o barco congelado no gelo, nem que ele quisesse, não conseguiria sair dali. 27 mil milhas navegadas, porque além de ir para o continente antártico, antes de voltar para o Brasil, ele deu um pulinho lá no Ártico. E deu origem também a um livro chamado Paraty, Entre Dois Polos. Paraty é o nome do veleiro que ele usou, e Entre Dois Polos, porque ele foi da Antártica até o Ártico. E aquela terceira doideira, loucura que eu passei para vocês foi a primeira circunnavegação solitária da Antártica. Ele pegou com o veleiro Paraty, desceu até a Geórgia do Sul e depois foi navegando em linha reta. Naquela época o pessoal ainda não discutia que a Terra era plana ou não, ele mostrou que era redonda, ele foi remando em linha reta e voltou ao mesmo ponto. E essa daqui, de tantos os projetos, esse foi um dos piores, porque são condições muito difíceis, né? Mais difíceis que qualquer outra navegação no mundo. Ele conseguiu fazer isso daí sozinho, novamente. E deu origem a um novo livro também chamado Mar Sem Fim, que mostra um pouquinho desse projeto chamado Antártica 360 Graus. E aí, eu pergunto, né? Isso teve a ver com coragem, com sorte ou com gestão de riscos, hein? O que vocês acham? Um pouco dos 3. Um pouquinho dos 3? Um pouco Sim. dos 3. Porque assim, né? Coragem, os outros que tentaram e morreram também tiveram, né? Mas não foi suficiente. Sorte a gente tem uma vez ou outra, mas tantas vezes assim, o cara já foi mais de 40 vezes para a Antártica sem nenhum problema. Então tem a ver com planejamento, tem a ver com gestão de projetos, tem a ver com gestão de riscos. Vamos ver o que o Amir fala aí sobre a questão da sorte, né? A sorte é importante, eu sei que ela existe, muitas vezes ajuda a ter sorte, mas eu procuro nunca contar com a sorte. Você tem consciência de que não adianta realizar os teus projetos, fazer coisas espetaculares, se a gente não volta para a porta de casa. Então não é só sorte, né? E ele mesmo diz, né? Eu detesto aventura, eu gosto de saber que eu vou voltar vivo, né? O que adianta fazer um plano que você não tem certeza de que vai voltar para casa? Então ele é um aficionado por planejar, fazer um planejamento. Essas viagens, algumas delas duraram 6 anos entre o planejamento e a construção, até que ele colocasse o barco na água para executar essa viagem. Então tem muito de planejamento, muito de organização
E aí eu comecei a ouvir essas histórias, eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Paraty entre Dois Polos, depois fui vendo outros, e na hora eu percebi, falei, puxa, né? Isso é gestão de projetos, isso é gestão de riscos, uma das partes, né, de gestão de projetos. E aí eu me apaixonei, eu comecei a ler e eu fui fazer um mapeamento de aderência. Tem o PMI, né, que é o Project Management Institute, que é um instituto aí de renome bastante conhecido internacionalmente. Ele tem uma publicação que é o Guia PMBOK, não sei quanto que vocês conhecem, e que tem aí as melhores práticas de gestão de projetos. Eu peguei a última edição disponível e falei, deixa eu fazer um mapeamento para ver o que ele fez e o que ele poderia ter feito. E aí eu peguei 117 trechos dos livros dele e fui fazendo um mapeamento contra o Guia PMBOK. E eu descobri muita coisa que tinha aderência, muita coisa que ele fez, não da forma que a gente faz um projeto normal, vamos dizer assim, e muita coisa que ele poderia ter feito e acabou não fazendo. E aí eu tive vontade de conhecê-lo. Falei, puxa, queria conhecer esse cara. Fui lá, na cara de pau, entrei na internet e achei o telefone do escritório dele, fica aqui em São Paulo também. Liguei, falei com a secretária, falei, tudo bom? Meu nome é Armando, sou professor de gestão de projetos, instrutor, sou consultor nessa área, e eu queria ter o prazer de conversar 10 minutos com a Miri. Você consegue para mim? E aí tem uma coisa, né, pessoal? Quando você fala que é professor, as pessoas ficam com dó, né? Elas se sensibilizam, falam, coitado, esse daí ele vai morrer cedo, vai morrer pobre, né? Frustrado. Vamos dar 10 minutos para ele, porque ele deve também ser insistente, como todo bom professor. E aí me deu os 10 minutos para eu ir conversar com a Miri. Só que os 10 minutos mal sabia que ia virar 4 horas. E virou mais 6 horas, virou mais 8, virou mais 8, virou meses de encontros e virou um amigo. É esse daí. E esse daí foi um dos primeiros encontros que a gente fez. Antes que vocês pensem que isso daqui é uísque, não é, tá? É chá gelado, e isso daqui não é um telefone antigo, é um gravador. Eu comecei a gravar os encontros com ele, com a permissão dele, e eu coloquei um desafio para ele. Falei, Amir, você topa voltar ao passado, 30, 40 anos atrás, e refazer o planejamento dos seus projetos com as ferramentas que nós utilizamos hoje? Ele falou, eu topo. E aí a gente começou. Daqui a gente fez um canvas do projeto, depois fizemos um registro de stakeholders, um cronograma macro, uma matriz de responsabilidade, um registro de riscos, enfim, fomos fazendo. Isso durou meses. E aí, no final, cheguei para ele e perguntei, Amir, me diz uma coisa, você acha que teria feito alguma diferença? Porque você foi e voltou vivo e tranquilo, né? Isso daqui faria alguma diferença para você? E ele falou, Armando, se eu tivesse feito uma boa parte do que você me mostrou aqui, aí eu gelei, né, pessoal? Porque eu falei, ele vai falar que não teria nem partido, né? Depois de tanta burocracia, tanto planejamento. Mas ele falou o contrário, ele falou, se eu tivesse feito isso aqui, eu teria feito melhor. Eu teria me livrado de um monte de enrascadas que muitas vezes o pessoal não vê, né? E que a gente acaba não contando. Aí eu achei, puxa, que bom, né? Tá valendo a pena. Valeu a pena esse trabalho. E eu comecei a dividir essas histórias com os alunos, nos cursos, nas consultorias, tal, principalmente nas aulas, nos MBAs, para dar um brilho um pouquinho maior, manter o pessoal acordado, né? Porque quando a gente começa a dar exemplos de gestão de projetos de uma área específica, sempre tem um aluno ou outro que é daquela área específica. Então eu vou falar de TI, que é a minha área, né, que eu comecei. De cara já vai aparecer algum tecnólogo que vai começar a me criticar mais e vai começar a mais prestar atenção na parte de tecnologia do que de gestão. Se eu for dar exemplo de engenharia, já vai aparecer um engenheiro que vai prestar atenção mais na parte técnica de engenharia do que de gestão. E quando eu dou os exemplos de navegação, normalmente não tem ninguém que navega nas aulas, então o pessoal tem que se focar na parte de gestão realmente. E aí eu fui dividindo essas experiências. E por incentivo dos próprios alunos, em 2020 a gente lançou um livro com a ajuda dele. Não é um livro das histórias dele, é um livro de gestão de projetos baseado nessas 3 histórias principalmente e outras experiências que ele foi contando sobre os projetos dele. Então usa como pano de fundo os projetos. E aí eu vou dar uns spoilers para vocês hoje. Hoje minha missão é contar um pouquinho como é que foi esse processo com ele, o que eu consegui aprender com ele sobre gestão de projetos. Foi muito interessante nesse processo, quando eu lancei o livro em 2020, 2021, o pessoal me ligou e falou, Armando, aqui é da editora da Companhia das Letras, nós vamos indicar teu livro para o Prêmio Jabuti.
Primeiro eu pensei que era trote do cunhado, né? Falando bobagem. Depois que eu vi que era série, falei, mas, puxa, não tem nada melhor para vocês indicarem, não, né? Um livro sobre gestão de projetos. E é o único da editora Companhia das Letras que eu acho que tem de gestão de projetos. E eles acabaram indicando, no meio de mais de 3.000 livros, ficou entre os 100 finalistas, ficou entre os 10 finalistas, ficou entre os 5 finalistas da categoria. Aí perdeu, mas eu fiquei muito feliz e eu gosto de dividir isso com o pessoal, que é um livro da nossa área, né? Um livro de gestão de projetos, gestão de riscos. E esse ano também ganhei um prêmio da Fundação Getúlio Vargas pelo uso da estratégia de ensino, utilizando o livro nos cursos, nas aulas. Então eu quero dividir um pouquinho disso daí com vocês e tomara que seja interessante. Deixa eu mostrar o que o Amir achou dessa história toda. E daí saiu a ideia do livro Capotar é Preciso. Queria que o Amir contasse um pouquinho desse processo. Bom, eu achei muito engraçada a ideia do Armando, mas o fato é que, de fato, eu sempre me dediquei muito eu fiz dúzias de viagens que são inéditas até hoje no mundo. Eu fiz o maior espectro de latitudes, né, de 68 sul até 82 graus norte. Eu fui o primeiro navegador a cruzar o Círculo Polar Antártico sozinho no mundo. Eu construí o primeiro barco nas Américas usando estruturas deformadas a frio para que eu pudesse ter as peças de alumínio com cantos arredondados para não machucar os soldadores, porque a solda de alumínio exige um componente psicológico, ao contrário da solda em aço. E esses aspectos dos projetos que eu fiz, na verdade, ninguém se interessa por eles. O pessoal olha o lado espetacular, o recorde, o Guinness e essas bobagens todas. Mas eu achei muito bacana quando o Armando começou a dissecar vários dos projetos que eu fiz e mostrar exatamente esse lado da preparação, da administração do risco, essa questão da gestão de projetos, que é, no fundo, o processo que me encanta nas viagens que a gente faz. E eu sou suspeito para falar, mas a gente fez um monte de entrevistas e no final eu acho que o livro virou, assim, se transformou numa ideia muito feliz, que mostra, através de exemplos práticos, essas questões tão importantes no mundo da gestão de riscos e gestão de projetos. Então, dou meus parabéns aqui para o Armando, e nesse processo a gente acabou construindo uma amizade bem engraçada. E essa amizade no final, nesse ano, essa semana, novidade quentinha para vocês. Essa semana a gente acabou de lançar um curso baseado no livro, um curso completo de gestão de projetos, gestão de pessoas, em que tem mais de 200 vídeos, mais de 30 horas de conteúdo, né, espalhados por 60 aulas diferentes, e que a gente faz desde uma visão geral, ali as entrevistas com o Amir, até uma explicação, um depara do que ele diz e o que nós dizemos em relação à gestão de projetos, e as aulas técnicas. Então, depois no final eu vou contar um pouquinho mais para vocês aí, para quem interessar. Mas vamos lá, vamos dar uns spoilers então dessa brincadeira toda com a Amir, gestão de riscos. Quando a gente fala em riscos, no projeto a gente tem riscos com várias partes. Por exemplo, né, o que a gente chama de stakeholders, aí, as partes que podem afetar ou ser afetadas pelo nosso projeto, impactar ou ser impactadas pelo nosso projeto. Aí você fala, mas isso daí é um projeto de um homem só. Não tem nada disso, né? A execução da viagem era solitária. Mas antes, durante e depois, tinha muita gente envolvida. Lembrando que, por mais que pareça, ele não é o padre do balão, né, pessoal? Teve muito planejamento, teve muita gente envolvida. Fornecedor, parceiro, navegador, engenheiro, nutricionista, médico, dentista, as autoridades aduaneiras, imigração, alfândega, enfim, transporte até a África. Teve muita gente envolvida. E ele teve que lidar com um aspecto de risco que é diferente. O engajamento de stakeholders. Como assim? Pessoal, vamos lá, se coloca no lugar de um fornecedor do Amir Klink. Você é fornecedor dessa madeira aqui que ele vai utilizar para o barquinho dele para a travessia a remo do Atlântico Sul. Você sabe que os poucos que tentaram morreram, certo? Então,
a probabilidade de ele pagar é pequena. Como que você faria a venda da madeira para o Amir Klink? À vista ou em 10 suaves prestações? Perceberam? Se ele tivesse que pagar tudo à vista, ele tinha quebrado de cara. Não ia dar. Então ele tinha que engajar o pessoal, ele tinha que incentivar o pessoal a participar do projeto de fato, né? E outro que ele corria o risco também de o pessoal dar qualquer tipo de madeira para ele, né? Porque falar madeira para caixão, tanto faz, o cara vai morrer. Então ele teve um esforço muito grande para mostrar a seriedade do projeto. E não é fácil quando você não tem notoriedade, quando ninguém te conhece. Hoje, né, é um cara que até hoje está ativamente participando de projetos um atrás do outro, ele dá palestra para 4, 5 mil pessoas toda semana, mas na época ele era um desconhecido. Então, essa questão do engajamento, ou melhor, né, da falta de engajamento dos stakeholders, é um risco considerável para os nossos projetos. E para ele era muito importante que ele conseguisse mostrar. E como que ele conseguia o engajamento? Mostrando a seriedade, né? Por exemplo, ele foi falar com o único cara que voltou vivo dessa experiência, né? Um navegador, e teve algumas boas reflexões com ele do que deu errado, né? Eu posso cair em novos erros, em novos riscos, mas o que já deu errado eu não vou repetir, né? E ele conseguiu, com o Gerard, que era o navegador, alguns bons insights para isso. Engenheiro naval, deixou os engenheiros navais malucos. Nutricionista, por exemplo, ele não teria espaço nesse barquinho para levar toda a água e toda a comida que ele ia consumir nesses prováveis 3, 4 meses de navegação. Então, ele teve uma ideia muito inteligente de levar centenas de embalagenzinhas pequenas dessalinizadas e desidratadas, porque daí ocupava menos espaço, durava mais e ele não precisaria levar água, porque era dessalinizada. Ele usava a água do mar, que já é salgada, para poder cozinhar. Isso é só um, né, dos vários aspectos ali que ele foi pensando, né, o risco das refeições terem que durar um pouco mais, o risco de o barco contar com peso, né, e ao longo da viagem não conseguir ter a produtividade, o nível de produtividade que ele imaginava. Nutricionista, médico, né, ele foi fazer treinamento com o médico para ver o que eu posso fazer caso eu tiver algum problema. E grandes decisões de riscos nisso daí, né? Por exemplo, tira ou não tira o apêndice? Essa é uma decisão que ele teve que dividir com o médico, né? Porque se ele tivesse um apendicite no meio do Oceano Atlântico, ele morria. E aí, pensando em gestão de riscos, pensando em análise de probabilidades, eles chegaram à conclusão que a probabilidade de ele ter uma apendicite é quase igual à probabilidade de ele ter uma infecção dentária e morrer. Então são análises, são decisões de riscos. Me foi falar com dentista também, comprou kit de dentista para ver, e não usou nada, né? Usou o espelhinho do dentista, mas não era para fazer o tratamento, era para achar coisa perdida atrás do armarinho dele ali. O médico no final era um ginecologista que era um amigo dele, né? As pessoas ficavam olhando ele no consultório e não entendia direito, mas ele teve que falar com muita gente. E muita gente participou ativamente desse projeto. Tudo começou como? Com risco. Ele conseguiu se livrar de um risco que ninguém tinha se livrado. Qual que era o risco? Capotar. Todo mundo que tentava fazer essa viagem projetava barcos que não capotassem. Aí um dia ele foi conversar com um engenheiro da USP, aqui de São Paulo, José Furia, que falou para ele, olha, tá errado. Você tem que fazer um barco que capote e descapote, porque capotar não é um risco para você, é um fato, você vai capotar. Se tiver que vir capotando da África até o Brasil, esse é o jeito. E ele teve que mudar o projeto inteiro, mudar tudo para fazer um barco que capotasse e descapotasse. Vocês vão ver daqui a pouco como que ele resolveu esse problema aí. Mas resolveu, essa foi a sacada, né? Fazer um barco que capotasse e descapotasse. Aí, por isso, vocês já entenderam o nome do livro, né? Capotar é preciso, preciso no sentido de necessidade, e de precisão, de riqueza de detalhes, que ele teve que mudar aí o projeto do barco para virar um barco capotável. Na segunda noite ele capotou, na primeira semana ele capotou ele capotou 3 vezes na viagem. Se ele não tivesse incorporado esse requisito do autoadriçamento, né, do descapotamento, tanto se ele tivesse dentro do barquinho como se ele estivesse fora do barco, ele tinha que
ter essa questão do descapotamento. Se ele não tivesse previsto isso, ele tinha morrido. Então é um risco que, na verdade, virou fato. Ele tinha que contar como fato. O outro risco grande que ele tinha era a estratégia em relação à rota. Ninguém conseguia estabelecer uma rota viável, e nem uma embarcação viável, né, que saísse da África e chegasse no Brasil. Quem tentava era desviado aqui para cima e morria, ou vinha aqui para baixo e morria, ou era arremessado de volta para a África e morria, porque aqui é uma costa inóspita, não tem nada. E ele falou, não, eu tenho que chegar lá. Como chegar lá? Ele ficou 2 anos analisando e percebeu o seguinte, não vai ser o remo que vai me levar da África para o Brasil, vai ser minha cabeça. Na verdade, vão ser os ventos e correntes. Porque ele fez uma continha. Ele viu que tinha mais ou menos 3.700 milhas náuticas aqui. E se ele fosse remando, o esforço do remo ia dar 40% no máximo. Ele conseguia avançar com o remo umas 13 milhas por dia. Ué, e as outras 24? Ele precisava dos ventos e correntes. Qual era o grande problema? Ele tinha que pegar esses ventos e correntes pelo maior tempo possível para poder chegar aqui. Se ele saísse fora dessas correntes e ventos, ele ia ter o mesmo destino dos demais, ia morrer, né? Ser jogado para fora aqui. E ele começou a estudar, ficou 2 anos estudando essas cartas de navegação e falou, eu tenho uma decisão de risco. Ou eu saio como os outros navegadores de qualquer lugar aqui, e eu posso correr o risco de ir para baixo ou ir para cima e não me manter nas rotas, ou eu saio de um ponto específico aqui, que é o melhor lugar, que eu tenho a maior probabilidade de pegar esses ventos e correntes e chegar lá. Sabe qual era o problema? O melhor lugar para sair era também o pior lugar para sair, que era no porto de Lüderitz, na Namíbia. Ali é conhecido como Costa dos Esqueletos, e não é à toa. Recorde de naufrágio, um dos piores lugares para sair. Mas, por outro lado, era o único jeito de ele mitigar o risco de perder-se dos ventos e correntes, e aí, com certeza, ele não ia chegar lá, né? E foi isso que ele resolveu. Falou, vou sair dali. Pessoal, esse estudo da rota foi um negócio tão sério, para vocês terem uma ideia, 2 navegadores, há um tempo atrás, sentaram-se naquela mesa que vocês viram ali com o Amir Klink, que eu estava sentado, e foram pedir dica para ele de como conseguir fazer essa viagem de uma forma melhor. Eram 2 caras e eles falaram, nós vamos sair daqui, vamos chegar aqui, nós vamos por uma rota menor, quase 1.000 milhas a menos, e enquanto nós vamos em 2. Então, enquanto um dorme, o outro rema. Nós vamos fazer isso daí em 70 dias, mais ou menos. Aí o Amir falou para eles, olha, vocês podem fazer o que quiser, mas não mexe na rota, vai por essa rota. Eu demorei bastante tempo e foi um dos sucessos, né? Não mexe com isso. Eles falaram, não, nós vamos por outra rota e tal. Enfim, pessoal, dos 70 viraram mais de 150 dias, quase morreram várias vezes, não completaram, foram resgatados, pararam em tudo quanto é plataforma de petróleo pedindo socorro. Enfim, foi um fiasco. Agora, recente, quando já tem informação, quando tem internet, quando tem celular, quando tem GPS e tudo mais. Ele foi sem nada disso. Então foi um trabalho muito minucioso e muito sério nessa parte de gestão de risco. Risco de cronograma. A gente fala, né, que muitos gerentes de projetos se veem como capataz de cronograma, né, porque é uma das maiores cobranças que nós temos de seguir, né, de tentar seguir um cronograma. O problema dele é que um atraso para ele não significaria levar uma bronca do chefe ou perder o emprego. Poderia ser fatal, né, porque ele tinha que realmente alcançar esses marcos aqui que nós chamamos em projetos, né, esses milestones aqui, essas latitudes e longitudes, essas coordenadas, ele tinha um tempo, ele tinha uma janela de tempo. As cartas náuticas, elas mudam ao longo do ano. Os ventos e correntes mudam, principalmente entre as estações. Então, uma estação demora 3 meses, né? Mais ou menos. Ele tinha esse intervalo de uns 3 meses dentro de uma janela de tempo para cumprir isso daqui. E, assim como os projetos, ele percebeu isso, né? Que ele nunca apontava o barco para onde era o destino final. Ele sempre tinha que ir corrigindo. Porque, assim como os projetos, sempre a gente tem mudança.
E quando a mudança é inevitável, aproveita, ajusta a vela, corrige a rota e bora para frente. E foi dessa forma que ele foi sempre se ajustando aí frente às mudanças para conseguir atingir o objetivo dele. Porque ele diz uma coisa que é importante, né? O bom gestor, bom gerente de projeto não é aquele que se apega ferrenhamente aos planos, porque os planos mudam, né? Se tem uma verdade em projeto é que não tem projeto sem mudança. Todo projeto tem mudança. Então o plano ele não pode ser uma bíblia sagrada ali, ele tem que ser um norte, uma diretriz, um guia para se atingir um fim. Mas a gente vai mudando, a gente vai replanejando. Não existe plano estático. Uma prova de que não existe plano que não muda é essa foto aqui. Se planos não mudassem, essa foto não existiria. Porque não era para existir. Qual que é o problema dessa foto? É ele indo do Brasil para a África, levando num desses containers aqui o barquinho dele. Só que não era para ir de navio cargueiro, era para ir de avião. Só que por menos de 1 centímetro o barquinho não coube no maior container disponível que entrasse na maior porta de avião disponível. E por que não entrou por menos de 1 centímetro? Porque ele teve que lidar com outro risco, que era fazer uma pintura adicional no casco do barquinho para tentar evitar um pouquinho os tubarões, porque os tubarões ficavam batendo, né? E imagina uma distância pequenininha entre você, né, você deitado ali dentro do barquinho e sentindo o tubarão batendo em você, querendo te comer. Na verdade, o tubarão não sabia, né? Pensava que era um filhote de baleia, alguma coisa parecida e estava tentando descobrir. Mas voltando aqui, ele teve que levar de cargueiro. E ele pegou uma baita tempestade, mas uma baita tempestade que quase que foi embora. Um monte desses containers aqui foram tudo para o mar, arremessado com a força da tempestade. Estava tendo uma regata naquela época, um monte de velejador morreu, porque foi uma tempestade muito dura. Quando ele chegou na África, eles chegaram para ele e falaram: amigo, você passou por uma das maiores tormentas do século. Se fosse, eu não sei vocês, mas se fosse eu já acho que diria: mamãe, eu tô voltando. Isso daí é um presságio, já começou assim, é melhor não insistir. Mas ele fez muito pelo contrário, ele falou: não, olha que maravilha, porque a probabilidade de pegar uma nova tormenta dessa magnitude nos próximos 3, 4 meses é muito pequena. Tô mais preparado ainda. Bora, vamos colocar o barco na água, que tô mais feliz. Isso é o que? Imprudência? Doideira? Análise de risco. Né? Em muitos projetos a gente acaba tendo que tomar decisões baseadas nisso, não com o cenário atual, mas com a tendência do cenário que a gente imagina que vai estar. Aí tá o barquinho dele, no escritório, tive o prazer de conhecer, e a gente começa a pensar na gestão de escopo, né? O que tem a ver o escopo com o risco? Muitas vezes a gente fala que é o escopo do projeto, é o que tem que ser entregue, né? E aí, muitos projetos a gente fala, primeiro a gente define o escopo, ou seja, o que tem que ser entregue, e depois a gente vê os riscos desse escopo. Só que para os projetos dele não eram bem assim. Porque às vezes a gestão do risco já começava antes do escopo. Ele já conhecia alguns riscos e ele tinha que adaptar o projeto dele para lidar com aqueles riscos. Olha que coisa maluca. Por exemplo, aqui é onde ele sentava ali para remar, e essa portinhola é onde dava acesso para a parte interna do barco, onde ele dormia ali dentro, tá vendo? A cama dele. Só que olha o tamanho dessa portinha, né? Não dava para fazer um pouquinho maior, porque ele é um cara grande? Não, se tivesse feito 5 centímetros mais baixo isso daqui, ele estaria hoje no fundo do mar. Porque era água batendo o tempo inteiro. Isso daqui, esse convés vivia inundado, porque era onda por tudo que é lado. E se tivesse a água em contato o tempo inteiro, essa borracha não ia aguentar, ia começar a infiltrar, ia soltar esse negócio, ia abrir, e aí um abraço. Então, pequenos detalhes, 5 centímetros de altura numa porta, 3 centímetros de altura numa borda. Olha aqui, ó, tá vendo onde está a mão dele aqui? O engenheiro naval ficou maluco, um tempão calculando qual que seria a altura dessa borda, porque se ela fosse 3 centímetros mais baixa, corria o risco de inundar. Se fosse 3 centímetros mais alta, corria o risco de ele não conseguir desvirar o barco caso estivesse capotado. Então, por isso que a gente fala do capotar preciso, preciso no sentido de riqueza de detalhes, precisão de cálculos enorme para conseguir saber qual que é o escopo para lidar com esses riscos que ele tinha de não conseguir capotar. Perceberam? Nesse caso, o escopo e o risco andam juntos. Né? Risco de comunicação.
Não é hoje, né? Na década de 80 era um pouquinho mais desafiador você falar com alguém a longa distância. Então não tinha celular. O que tinha era rádio amador. Ele teve que aprender a mexer com isso, teve que fazer uma licença especial para poder se comunicar com outros radioamadores e tudo mais. E aqui dentro era a forma dele saber onde ele estava. Olha só, né? Não tinha GPS, então era lápis, carta náutica, compasso, calculadora, sextante, aquele objeto que os navegadores de 1500 e pouco utilizavam para poder saber pela posição dos astros, né, onde que estava, e horas e horas e horas de cálculo todo dia, para poder saber com a maior precisão possível onde que ele estava ali na carta de navegação. E pessoal, se ele errasse uma milhazinha por dia, durante 100 dias, já estamos falando de um desvio de quase 100 milhas, é o suficiente para tirar ele da rota, né, da corrente e vento, e jogar ele para cima ou para baixo. Então tinha que ter uma precisão muito grande. Não tinha GPS como hoje, né? Que a gente tem precisão de metros ali, de centímetros muitas vezes. E aqui a besta que vos fala, né? Eu não podia perder a oportunidade, eu fui lá entrar para ver como é que era, babaca entrou lá para ver, e pessoal, é muito desconfortável. Não sei como que o cara aguentou. Eu estava deitado aqui, mas sabe o que é interessante? Essa foto aqui rodou o mundo. Todo mundo viu ele dentro do barco. Mas essa foto que eu tirei, ninguém viu. Não essa aqui, né? A próxima. É a foto pela perspectiva de quem estava ali deitado, como ele e eu. Olha ali o meu joelho e eu tirei a foto dali. Aí você vai falar, tá bom, mano, mas o que tem de tão interessante nessa foto? Tem o mecanismo que trouxe ele vivo de volta para casa, que são essas bombas aqui todas. Só para explicar em 30 segundos, 10 segundos para vocês como que era esse mecanismo, é o seguinte: imagina que aqui ao fundo do barco, lá embaixo, tinha um monte de tanque de água. Uns cheios, outros vazios. Se o barco capotasse, vocês concordam que esses tanques que estão no fundo iam tudo para cima? Né? E aí o que ele fazia? Ele ia bombeando a água dos tanques para ficar tudo para um lado só do barco. O que acontecia? Todo o peso do lado esquerdo, por exemplo, o barco virava um João Bobo e descapotava de novo. Mecanismo simples, super inteligente, ninguém tinha pensado num negócio desse. Às vezes os problemas são complexos, mas as soluções são simples. Aliás, ele é um craque nisso, de achar forma simples de lidar com problemas complexos, como existe nos nossos projetos hoje, né? O nosso diferencial é isso. Diante de um cenário de alta complexidade, incerteza, a gente sair com algumas soluções simples. E tá ali, ó, voltou, chegou vivo, tranquilo. 100 dias depois, concluiu que ninguém tinha feito, né? E riscos também em relação à negociação, né? Nem sempre um não é não. Às vezes o não é não agora, não talvez, não dessa forma. Ele ouviu muito não. Por exemplo, quando ele quis fazer esse outro veleiro aqui já para poder fazer as outras viagens. Ele queria um alumínio especial, né? Um alumínio aeronáutico. E não tinha jeito, porque precisava de um lote enorme. Ele conseguiu virar o jogo usando mais alumínio do que necessário, convencendo 3 outros clientes dele a fazer o projeto usando esse alumínio, até que chegou no lote mínimo que ele precisava. Então, às vezes, a gente tem que lidar com as situações de uma forma diferente, achar formas de negociar melhor os conflitos com as diversas partes interessadas, né? Outro ponto interessante de gestão de risco, né? Muita gente fala, né? Nossa, gestão de risco é gerenciar desgraça. Não. Crises e incidentes são a segunda parte do jogo. Enquanto um risco não se concretiza, né, uma ameaça não se concretiza, ela ainda é um risco. Depois ela vira um crise, incidente, problema. Então o que ele trabalhava é para que não virasse crise, não virasse problema. Mas é um alerta constante, assim como nos nossos projetos. A gente fica em um alerta constante, mas para poder colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que o que nós estamos enxergando de riscos, nós estamos tratando. Então é dormir tranquilo, mesmo que por 45 minutos. Como assim 45 minutos? Quando ele estava nessa travessia, né, e na circunnavegação, ele não podia dormir mais que 45 minutos, porque senão ele podia pegar um iceberg na frente, um navio, alguma coisa, né, clandestino, que lutava com
com os aparelhos de reconhecimento ligados, tal. Então, foi uma das navegações bem difíceis, mas conseguiu, tá lá. Noites reduzidas a 45 até 15 minutos, mais de 24 horas, algumas vezes pendurado no leme, sem poder soltar ali alerta constante, mas ele sabia que ia enfrentar isso daí, né? E não poderia ser de outra forma, porque ele estava numa região realmente muito difícil. Chegou na Antártica para invernar, e essa foto foi tirada do alto do mastro dele, olha que bacana, né? Assim como cada projeto é único, cada barco é único também. Por exemplo, eu não sabia disso, mas ele falou, Armando, isso daqui ó, tinha visão 360 graus. Eu coloquei janela em toda a volta e plantei um colchão aqui no meio. Não tinha cockpit de barco nenhum, que existia um colchão no meio, mas eu tinha que dormir ali. Eu não podia me dar o luxo de descer, né, para um quarto e tudo mais, não, eu tinha que ficar ali. E o pior ainda estava por vir. Depois que ele parou o barco aqui, ele esperou o inverno. E ele já sabia que essa foto ia virar isso aqui. E aí não tem jeito de sair mais. É esperar o verão chegar para descongelar o gelo à volta e ele sair. E aí começa uma nova etapa, né, de riscos, de monitorar e controlar e dar manutenção em tudo aquilo que ele tinha identificado para conseguir sair com o barco vivo dali. Muitos barcos não aguentaram isso daqui. Historicamente, muitos foram esmagados pelo gelo durante o período de congelamento. Eu falei, puxa, mas então com esse risco não tem o que fazer, né? Ele falou, tem. O formato do barco tem que ser desenhado para suportar essa pressão. E ele falou para mim uma coisa que eu não imaginava. Ele falou, Armando, o pior risco não era o congelamento, é o descongelamento, é o degelo, é quando sai do inverno. Eu falei, como assim? Porque na hora que descongela, isso daqui, esse gelo não vai quebrando regularmente, não é o gelo derretendo no copo como a gente vê, né? Embaixo do pé dele tem 3 metros no mínimo de gelo, bloco de gelo, e quando isso derrete ele vai se quebrando de forma irregular e vão subindo paredões do lado do barco ali de 3, 4, 5 metros, e se um paredão desse cair em cima do barco, acabou a história, né? Tá com o barco esmagado, não tem jeito de voltar, não tem onde ficar, o barco afunda e ele morreu, né? E eu falei, puxa, mas desse risco você não tem como pensar, né? Do descongelamento. Ele falou, tem como lidar assim, tem como mitigar esse risco. É você sabendo o lugar certo para parar o barco. E o lugar certo é onde tem o gelo mais antigo, porque tem a menor probabilidade de ele se descongelar, quebrar de forma irregular, né? Então, quando a gente acha que tem um risco e está sob controle, a gente percebe nos projetos que tem outro risco maior ainda. Mas nada que a busca incansável pelo conhecimento, busca incansável por formas de lidar com risco, não vai resolver o problema, né? Gestão de recursos, de aquisições. Pessoal, olha só, não tinha oficina lá, não tinha loja de peça de reposição, não tinha posto Ipiranga, não tinha impressora 3D para imprimir peça de reposição, não tinha nada. Ele tinha que levar tudo que ele precisasse. Só que se ele levasse tudo, o barco não ia aguentar. Então ele tinha que saber exatamente o que levar, em que quantidade, e ele tinha que saber da manutenção em tudo, desde vela até a parte, trocar uma chapa de alumínio do barco, consertar o motor, qualquer coisa ele tinha que saber consertar sozinho do veleiro inteiro. Uma mangueira que se racha, enfim, imagina como que foi o planejamento do que ele tinha que levar realmente. Aqui em casa a gente fala, vamos passar um fim de semana fora, parece que o carro já vai até a tampa de coisa. Imagina falar, vou fazer mala para passar 1 ano na Antártica sozinha, sendo o autoprovedor de tudo. Você quer água? Descongela gelo. Você quer energia? Vai fabricar. Você quer calor? Vai queimar diesel. Olha lá, o que ele está fazendo ali dentro, né? Essa foto é muito interessante, pessoal. Essa foto não é de noite, essa foto é de dia. E aquilo ali não é a lua, é o sol. Isso daqui é o inverno antártico, né? O sol da meia-noite que a gente fala. 56 dias desse jeito, sem ver a luz do sol como a gente vê. Então, não é só a questão do preparo psicológico, mas é o preparo técnico realmente, né? Pensar no projeto, tudo que você tem que providenciar para durante esse tempo todo você conseguir
se virar sozinho. E olha o risco que ele tinha aqui, né? Outro risco, né? Só falamos de risco até agora, é de o gelo em volta do barco não se derreter. Não derreter e ele ficar preso aqui. E aí o que ele faria? Para não ficar mais humano aqui, ele teria que pegar o botezinho dele, ir até o posto da marinha, conversar com o marinheiro e falar: olha, vocês não emprestam um quebra-gelo, um navio quebra-gelo, para ir lá e arrebentar o gelo em volta? E o que vocês acham que a marinha ia dizer? Vamos colocar a tripulação no quebra-gelo e ir até lá para salvar o barco de um cara que resolveu, por livre e espontânea vontade, se colocar nessa situação? Não vou colocar minha tripulação e meu navio em risco, vai ficar por lá. Se quiser, vem para cá, senão dá um jeito e vai ficar por lá. Então tinham alguns riscos que tinham menor probabilidade, mas que eram terríveis, né? Que ele poderia ter que ficar ali mais um ano. No final deu tudo certo. Se abriu o gelo e ele partiu de lá. E eu pedi para ele gravar um videozinho de 1 minuto aqui e meio sobre esse processo contínuo que ele teve de gestão de riscos lá. Olha lá. Bom, quando nasceu o projeto do Paraty Vermelho para ir para a Antártica, o risco mais comentado entre especialistas era o risco num barco relativamente pequeno, não é um quebra-gelo, e sozinho, era a chance de ficar preso no gelo. E aí eu fiz uma alteração contundente no projeto, ao invés de fazer um barco para navegar em altas latitudes, em regiões onde muito poucos barcos conseguem chegar, eu optei por abraçar o problema. Eu decidi que eu ia transformar o risco em parte do projeto. E foi assim que surgiu a ideia de fazer uma invernagem, não simplesmente uma viagem com risco de ficar preso durante o inverno. E foi muito interessante esse processo, porque deixou de ser um projeto técnico, de fazer um barco com competências técnicas para navegar nessas regiões complicadas, e passou a ser um projeto de logística, onde havia várias questões interessantes. A longo prazo, problemas técnicos como corrosão eletrolítica, a pressão do gelo contra o casco, a questão da autonomia de suprimentos, de energia para fabricar calor, água e eletricidade, várias questões interessantes. E é interessante porque o projeto passou a ficar rico, e à medida em que a gente foi organizando essas soluções todas, soluções técnicas, estratégicas e até mesmo burocráticas, questões de monitoramento, de comunicação satelital e tudo isso, a gente acabou encontrando resposta para todas essas questões. Não era suficiente só levantar esses riscos, mas também ao longo da viagem, que acabou durando 22 meses, foi muito importante monitorar esses riscos. E isso acabou se transformando num processo onde muita coisa que a gente imaginou não aconteceu e muita coisa que a gente nem sonhava que pudesse acontecer. Fatos interessantes ocorreram, como, por exemplo, a questão da falta de tempo, as dificuldades com as altas temperaturas. Quando a temperatura sobe, as tempestades são piores nas regiões polares, e graças a esse processo dinâmico, primeiro de identificar os riscos, depois de monitorá-los, eu acabei não tendo que usar planos de contingência mais dramáticos, mas para os quais eu estava preparado, como o abandono do barco e coisas desse tipo. Então, foi um processo de aprendizado que o Armando me ajudou a entender como um processo de gestão de projetos. Eu ainda não tinha consciência formal sobre isso, mas foi muito interessante fazer essa análise. Bacana, o cara ainda é modesto, né? Armando não ensinou nada, só troquei palavras aí com ele, mas olha só, né? O próximo desafio dele era a pior volta ao mundo, o contorno da Antártica, né? Esse daqui foi realmente desafiador. Ele trocou o mastro, né? Ó, colocou aquele mastro preto que tinha, ele trocou por esse daqui para poder ter uma velocidade maior nas manobras, uma segurança maior, porque não tinha um monte de cabo velho pendurado aqui. Só que isso traz o risco da inovação.
porque só tinha um barco no mundo que tinha esse mastro, e era baseado em brinquedo, em controle remoto, barquinho de controle remoto, né, que a criança gira ali o controle, e ele gira 180 graus daqui. Ele teve que ir com a turma dele para o meio do mar para tentar brincar de afundar o barco, porque ele não sabia como que isso daqui ia se comportar num ambiente caótico como era a viagem que ele ia fazer da circunnavegação. O único barco no mundo que tinha uma vela como essa, o dono usava para dar volta na orla. Então, sempre que a gente pega um projeto que tem aspectos de inovação, existe o risco da inovação e a gente tem que pesar, né? Nesse caso, o risco de ele não colocar um mastro desse era muito maior do que se ele ficasse, né? Conflitos e riscos, né? A questão de balancear interesses diversos e às vezes contraditórios, díspares, né? A gente tem tanta gente no projeto que às vezes tem interesses diversos. Olha ali aquele barquinho vermelho que está do lado direito, é o Paratizinho vermelho, aquele que vocês acabaram de ver. Não é um barco pequeno, né? É que esse outro aqui, que é o Paraty 2, ele é monstruoso. Isso aqui foi um dos maiores veleiros de maior tecnologia construído na América do Sul. E é dele. Ele vendeu agora recentemente para o governo da Suíça, depois de fazer dezenas de viagens com ele. E esse barco é muito interessante, é um barco de mais de 100 toneladas, tem autonomia de 5 anos sem precisar parar. E ele tem uma coisa que foi muito interessante, que é isso daqui. Ele atraca em qualquer lugar, sem ficar encalhado. Um barco desse tamanho, ele tinha que ter uma quilha ali embaixo enorme. E ele ficou anos junto com os engenheiros pensando numa forma, ele descobriu que a forma do barco ia resolver essa questão de não ter uma quilha, porque senão, se tivesse uma quilha, ele tinha que estar parando a dezenas de metros lá atrás e descendo de botezinho. Ele falou, não, eu quero uma canoa gigante de metal, eu quero uma canoa, eu quero parar e atracar e desatracar sem ficar preso. E conseguiu. Né, conseguiu fazer um barco em que o formato do barco garante a estabilidade sem precisar de quilha, sem precisar do que os engenheiros navais falavam na época, falaram, você precisa de 30 toneladas de chumbo aí embaixo. Ele falou, eu não vou levar chumbo para passear no mar, eu levo diesel que me dá autonomia. Não, mas diesel não tem o peso, então não serve. Foram 6 anos até sair com uma solução que realmente foi um barco super inovador e conseguiu fazer com sucesso esse barco aí. E falou, poxa, falta a prova de fogo, né? Eu preciso mostrar que esse formato, que essa vela, que todo esse conjunto funciona, né, de fato. Ele falou, então, eu vou colocar a prova de fogo, eu vou levar a prova de fogo, não, né, nesse caso, a prova de gelo. Ele botou esse monstro para invernar sozinho na Antártica e com tripulação também. E deu tudo certo. Opa, já foi. E no final, ele tinha uma questão, né? Onde que eu vou atracar e manter esse monstro? Ele chegou à conclusão de que o custo mensal para deixar um barco desse numa marina era mais do que o custo total da família dele inteira por mês. Ele falou, não dá. Então, nesse caso, o risco extrapolou o projeto. Ele percebeu que fazia parte de um programa, de um conjunto de projetos. Então, paralelo com a construção do barco, ele começou a viabilizar um outro sonho que está até hoje lá, que é uma marina, para poder parar o barco. E a marina virou um negócio, porque ele fez uma das marinas mais inovadoras. Não sei se tem outra aqui no Brasil que usa essa tecnologia. Opa! Alguém chamou aí? Não? Essa marina é uma marina flutuante, né? Quando a gente fala de piers atracados aqui embaixo, fica ruim, né? Porque dependendo da maré subiu, maré desceu, o barco não consegue parar. E ele fez isso daqui com flutuante. Era uma tecnologia que já existia na Europa, mas o custo caríssimo. E ele conseguiu adaptar os materiais para o nosso polipropileno, ao invés da cobertura de plástico, ele fez com lona de caminhão. Enfim, ele conseguiu descobrir uns materiais que faziam que fosse muito mais simples, muito mais rápido e muito mais barato. E hoje está lá, emprega centenas de pessoas essa marina. Então, é um projeto que acabou dando origem a outro projeto sincronizado aí para poder atender aí a estratégia maior dele. E para finalizar, só para mostrar, né, que no começo o pessoal falava isso daqui não vai dar certo, né, porque são flutuantes, isso daqui não deve ter uma estabilidade. E eles conseguiram uma montadora na época, colocaram
um monte de carro enfileirado e deixaram ali para mostrar que não ia tombar esse negócio, né? Olha a distância entre a borda e os carros. E aí alguém falou, não, mas não capotou nenhum barco daqui, nenhum carro daqui, porque você está numa baía tranquila de Paraty, né? Não tem onda, não tem nada. Ele falou, é? Então vamos lá. Prendeu na traseira do Paraty 2 e foi em mar aberto até Santos. E não caiu nenhum carro. Então foi só uma prova aí de que muitas vezes a gente não acredita na seriedade de um projeto e ele consegue fazer isso daí com firmeza. Hoje, para quem não conhece, hoje o Amir Klink é mais famoso pela filha dele, né? A Tamara Klink é uma garota que está fazendo vários feitos também, primeira mulher a fazer vários feitos de navegação. E hoje a gente viaja com ela em tempo real, né? Ela vai colocando no Instagram as viagens, coisa que na época do Amir não tinha. E não sei se vocês gostaram, mas para quem gostou e quer mais, fazer uma brincadeira com vocês aí. Quem conseguir escanear esse QR Code, entra aí no QR Code. Eu vou colocar talvez ele peça esse código aqui, ó, FBRQSI. Né? Se conseguir pelo QR Code, ele já vai direto. Se não, vai entrar nesse site, o Uclep, e digitar esse QR Code. Deixa eu colocar esse link aqui embaixo também. Eu vou colocar no chat. Quem tiver no computador, aí pode entrar direto. Vamos ver se consigo colocar no chat aqui. Pronto. Deixa eu abrir aqui o Uclep. E aí você entra com o teu nome aí. Opa! Alguém já conseguiu? Fabiano tá aí? Letícia também? Ou esse é... Sim, já tô lá. Opa, o pessoal tá rápido. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha lá, deixa eu dar um refresh aqui. Já tem. Vou dar mais um segundinho aí. Alguém tá com dificuldade? Tá conseguindo entrar? Conseguiram? Agora. Opa, mais um refresh. Olha lá. Pronto, hein? Já temos 20, hein? Acho que deu. 21. Tô entrando. Olha lá, hein? A gente espera o Pedro ou não, Évila? Sei não, hein? Não, espera que o Pedro tá em todas. Olha lá, hein? Entrou, Pedro. Deu certo aí? Opa. 22, hein? Ó, vou fazer uma brincadeira aí com vocês. Vamos sortear um livro aí para vocês. Vamos ver quem que vai curtir. Legal? 3, 2, 1, girando aqui. Só falta dar o Pedro, que foi o último. Pioto, quem é o Pioto, gente? É outro Pedro. É Pedro também, mas é outro Pedro. Pedro também. 4. É Pedro também? Uhul. Cadê? Opa, Pioto, eu não sei se é parabéns ou meus sentimentos, mas vai ter que ler o livro aí. Depois você fala onde você mora. São Paulo. São Paulo. Tô aqui em São Paulo, então ficou mais fácil ainda. Então depois você me passa, ó, deixa eu colocar aqui, vou colocar para o meu celular. E daí você me passa um zap e fica para todo mundo também, né? Estou aí à disposição. Armando, eu comecei falando que o Amir era louco, mas aí depois, ao decorrer da palestra, eu fiquei pensando, ele é muito ousado. Tá vendo? Ousado. Ousado é uma palavra menos severa para doido, né? A gente pode usar também. Mas, olha lá, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês. Para quem se interessar, tá aqui, ó, a gente transformou o livro num curso, né? Como eu falei para vocês aí, 30 horas de curso que vai desde entrevistas com ele até a aula mesmo, né? A videoaula ali de gestão de projetos. Então, o que eu quero fazer aí com vocês de presente é o seguinte: quem quiser, eu estou lançando agora aqui, ó. A gente lançou essa semana, tá com preço promocional já, mas em cima disso, para quem quiser nas próximas 24 horas, eu estou dando 30% de desconto. É só entrar com esse cupom aqui, ó, que eu fiz para Dinsmore Compass. DC 3024, ou seja, só para o pessoal da DC, 30% nas próximas 24 horas. Perdeu, dançou. Eu achei que o 24 é porque fosse até o final do ano.
Infelizmente não dá. Pessoal, Obrigada. quem A quiser Márcia tá tem uma aí. pergunta. Opa! Ó, pessoal, conseguiu entrar aí no QR Code e aí você vai informar esse código aqui, ó, DC3024. Custo já tá com preço muito bacana lá. Acho que 687, com o desconto vai para 400, enfim, 40, é o preço de um hambúrguer, gente, aí por mês, o preço de um filme que eu aluguei ontem na Netflix, uma porcaria de um filme, tive que assistir porque Pô, tu paguei. tá comendo hambúrguer com pressão, hein? Tá, 40 conto hambúrguer, Vilar. Se for por mês, Évila. É por mês, é por mês. Tá comendo hambúrguer pra caramba. Um hambúrguer por mês não vai dizer que não. Quem que tinha pergunta aí, Évila? A Márcia. A Márcia Jacu. Fala, Márcia. Na verdade, assim, eu fiquei com essa curiosidade o tempo todo da palestra, porque, assim, o nosso dia a dia, a gente, no gerenciamento de projeto aqui no Brasil em especial, né, a gente não tem esse tempo todo de análise de risco, né? Então, é algo que a gente vai fazendo no supetão. Eu sempre acho que tem um pouco a ver com o perfil do brasileiro, porque a gente sabe que tem projetos em outros países que eles levam mais tempo planejando do que executando, e aqui o nosso normal é partir para a execução. Então, a fase de planejamento, não sei na experiência de outras pessoas que estão aqui conosco, mas no meu dia a dia isso inexiste, né? Você executa e planeja e executa, e muitas vezes você não consegue ter um tempo para planejar como deveríamos fazer, né? O que você nos traz assim de sugestão para a gente tentar minimizar um pouco mais eventuais riscos que a gente tem no nosso dia a dia com essa cultura que a gente tem de não levar o mapeamento de riscos tão a sério como nós deveríamos levar? Boa. Excelente pergunta, Márcio. Eu acho que é o seguinte, né? Inclusive, pela própria DC, né, Évila, a gente tem feito alguns treinamentos de gestão de riscos também. A gente vê que muita coisa é a gente que dificulta. Não é que o processo de riscos, de gestão de riscos é moroso, é complexo, não. Eu acho que a gente que dificulta. Primeiro, porque quando fala em gestão de riscos, a gente pensa em desgraça. Né? Falou em risco, é porque é ameaça, é coisa ruim. Não, risco tem dois tipos, tem positivo e negativo, oportunidade e ameaça. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente pode começar a fazer, tratar de implementar algo enxuto e mostrar o benefício da gestão de riscos o mais rápido possível. Então, o que eu costumo fazer com o pessoal vamos implementar o mínimo de processo necessário para identificar, mensurar e fazer plano de monitoramento de risco, e já nos primeiros projetos começar a colher os indicadores e mostrar, olha, se a gente não tivesse feito a mínima gestão de risco nesse projeto, a gente tinha deixado aquele risco ocorrer, e aquele risco ia consumir 20 dias, 30 dias de projeto com toda a equipe, e isso significaria tantos milhões. O executivo, o órgão, como a gente brinca, né, o órgão mais sensível do executivo é o bolso. Ele vai perceber rapidamente que um pequeno investimento de horas de processo, de disposição no uso dos processos de gestão de projetos, de gestão de riscos, já traz uma diferença. Então eu acho que é começar a coletar e mostrar o quanto que a gente economizou no projeto pelo pouco investimento em identificar alguns riscos e traçar planos de resposta, planos de contingência para lidar com isso daí. Mas você tem toda a razão. É um assunto delicado em que não se dão todo o tempo para a gente, né? Dão tempo para vamos fazer a parte de vamos lidar com o escopo e o cronograma, mas risco deixa para lá. E tem muito a ver com a tolerância, com o apetite da empresa, né? Muitas vezes quem está conduzindo o projeto ele fala, não, nós vamos fazer esse projeto de qualquer jeito, né? Então não vamos perder o tempo, como se fosse perder, né? O tempo com a gestão de risco. Mas no caso do Amir, ele não tinha outra forma, né? Porque era o pescoço dele que estava na reta. Ou ele fazia, ou ele já tinha o endereço certo depois. Então eu acho que é isso. Implementar pequenas mudanças gradativas e mostrando, mensurando quanto que isso economizou para o patrocinador ali, para o executivo, em termos de economia de prazo, economia de custo, tanto dos riscos negativos, que não se concretizaram, como das oportunidades.
né? Tão bacana quando chegar para o executivo e falar assim: evitamos que esse risco se concretizasse e deixamos de perder tantos milhões, é mostrar, identificamos uma oportunidade de fazer em menos prazo, em menos custo e economizamos isso daqui para o projeto. Então, não tem outra forma, é mostrar resultado, né? Não sei se respondi tua pergunta, Márcia. Não, sim, faz todo sentido, né? E você falou assim, me fugiu a palavra agora, mas a maturidade da gestão também de entender que o mapeamento do risco é importante, né? Aqui, quando a gente fala em risco, eu acho que as pessoas quase infartam e muitas vezes não querem ouvir, né? Então, talvez essa cultura seja nesse sentido, porque as pessoas ainda não entenderam a importância do mapeamento apropriado dos riscos num gerenciamento de projetos. Mas, enfim, é o nosso dia a dia, né? Eu acho que é uma matéria que eu gosto bastante, né? E eu sinto falta, às vezes, no dia a dia de conseguir me dedicar um pouco mais nesse sentido. Mas ver o que o Amir fez, nossa, é fantástico. Dá até gás aqui no dia a dia, porque você fala assim, cara, o cara conseguiu coisas assim imensuráveis, né? Principalmente há Sim. alguns anos atrás. Se ele fez, Obrigada. por que a gente não consegue fazer, Com né? algo tão mais simples, né? Com Tá, toda a então, tecnologia que a gente tem hoje. o máximo E que a a gente vida perde nem é tá o em risco. cliente, É. mas não perde o pescoço, né? Realmente. Por isso que eu achei muito interessante quando eu mostrei para ele as coisas e falo, olha, é isso daqui que a gente usa, né? Você já viu um cronograma no Project? Não. Você já viu um registro de risco? Já fez? Não. Você já fez um canvas de projeto? Não. Nossa, como é que você voltou vivo, hein? Né? E ele fez do jeito dele, né? O plano de projeto dele, que a gente vai lá e faz aquele estrupício de um plano com 50, 100 páginas, ele fez um caderninho com 27 páginas que tinha tudo ali. Então, quem somos nós para dizer que não funciona, né? A gente acha formas e formas diferentes aí para atender, mas ele conseguiu de uma forma bem objetiva em termos de documento, de ferramenta, de artefatos, mas o que me deu um alívio foi ele falar isso daí, que se ele tivesse usado, ele teria feito melhor. Talvez ele falou só para não ficar chateado, né, professor e tal, né? Mas tudo bem. Ok. Dúvida Legal, aí, Armando. Muito obrigado, comentário? tá? Muito Opa, obrigada é sempre mesmo, um foi prazer, excelente. gente. Agradeço vocês aí, então. E fico à disposição. Espero que vocês levem alguma reflexão disso tudo aí. Certamente. Abração. Com Falou, gente. certeza. Com certeza, Obrigada, muito obrigado, Armando. cara. Um abraço, mano. Parabéns. Valeu, Valeu, tudo bom? Parabéns, Tchau, hein? tchau, Maurício. Obrigadão Tchau. aí. Show. Até. Tchau, pessoal. Obrigada, Armando. Tchau. Eu que agradeço. Abração.